Olá, nação empreendedora, nossos Easy Lovers. Estamos no nosso segundo episódio da Contabilize Cash, o podcast da Contabilize. E nesse episódio nós vamos falar aí basicamente como é que a gente constituiu a empresa, né? No episódio anterior a gente já falou como é que nós nos conhecemos, né? Como é que a gente chegou, né, digamos assim, até aqui, e a partir daí a empresa se constitui. Então a gente já tem aí um tempo. Então quero dar boas-vindas, né, aos nossos telespectadores, pessoas que estão assistindo aí o nosso episódio. Gostaria que também que te desse dicas, né? O que vocês gostariam de ouvir ou quem vocês gostariam que tivessem aqui conosco. A gente já tem algumas pessoas em mente, mas isso vai ser divulgado no segundo momento. E aqui ao meu lado, meu sócio amigo, Guilherme Fadel. É eu aqui de novo. E aí, Gui? Depois de falar um pouquinho da nossa história, agora vamos falar um pouco do futuro, né? Foi o Exatamente. passado, como é que a gente chegou até aqui, agora é o nosso atual momento e o que que a gente espera aí do futuro, não só da Contabilize, como também da contabilidade em geral, né? O que que a gente enxerga um pouco sobre isso. Exatamente. E assim, só para poder também deixar claro, né, antes até mesmo de começar, esse podcast a gente foi criado, pensado, né, para você que é microempreendedor, né, ou um empreendedor aí que está na luta aí, que achou que não fosse trabalhar depois que abrisse a empresa e está tendo que trabalhar mais 12 horas por dia, não é isso? E que no dia 20 chega aquele DARF, aquele DAS, e tem que pagar e não sabe o que tem que pagar, né? Então, assim, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que isso é um ledo engano e a gente quer trazer aqui um pouco, né, das nossas e a experiência dos nossos convidados que vierem para você, né, que está ali nessa luta, porque a luta não é fácil, né? A gente acaba aí tendo aí muito mais trabalho do que de fato, né? O Guilherme, quem assistiu o último episódio, falou que gostaria de ter sido é, trabalhado na Receita Federal como auditor. Talvez, não sei se trabalharia menos, não tô querendo, Provavelmente. querendo, né, tirar aí o trabalho dos nossos auditores, até para não ganhar uma, né, um hater, Ó, a mas contabilista tá aqui não, hein, é, fiscal. Ó, mas a gente sabe que o funcionário público tem uma outra rotina, é claro, e a gente acaba trabalhando muito mais. E nós que temos filhos, né? Nós que temos esposas, né? Nós que temos a vida também, acaba tendo isso aí com muito mais afinco. Então vamos falar aí, Gui. Após aquele nosso dia D, né? A gente começou a empresa, a gente falou um pouquinho aí de que a gente começou com o MEI, né? A gente depois acabou criando, né, uma estratégia e pulou para a contabilidade médica, né? Que a gente entendeu que naquele momento era um caminho e, claro, não abandonando também aquilo que já existia da empresa, né? A gente tem outros clientes, a gente tem outros negócios, né? Que são, enfim, comércios, né, prestadores de serviços diversos. Então a gente também tem esse know-how. E aí vamos falar um pouquinho aí, né, da empresa Contabilize. Assim, nós saímos de uma sede, né? Vamos começar por ali. A gente saiu de São Gonçalo, é verdade. Bom ponto de a gente partida para esqueceu, né? começar, é verdade. Já até esquecido já Que desse. foi importante, né, para a empresa. E nós viemos para Niterói numa sede, né, aonde a gente quer desta forma, a gente quer dar esse cenário para a empresa, criar uma empresa um pouco mais, digamos assim, digital, né, com um conceito muito mais aberto. Tanto que para quem já foi, lá não tem salas fechadas, né? A gente tem baias onde os colegas sentam ao lado. Enfim, vamos começar por aí. Eu falei no último episódio sobre zona de conforto e exatamente essa mudança nossa de sede, que em tese parece besteira por conta da própria contabilidade digital. Poxa, se você é digital, você atende o Brasil todo, teoricamente não importa muito onde você está sediado, né? Mas para a gente importa porque, conforme o Fernando falou, o público médico realmente é algo que a gente tem muito pulverizado no Brasil, né? A gente tem feito um levantamento recente, acho que foi em 24 estados, Sim. mais Distrito Federal. Acho que tem 2 estados ali que a gente ainda não tem empresa constituída, mas de resto do Brasil Já tem de todos, né? tem todo mundo. Então, a nossa sede, se a gente está em São Gonçalo ou Niterói, para o cara que é de São Paulo, Minas, Perfeito. não importa, né? Lá no Nordeste, Salvador, a gente tem Bahia também. Não importa. Mas pra gente foi uma ruptura muito significativa
de zona de conforto e também criação de cultura de empresa, Legal. né? Então, isso foi muito importante porque, em questão, até por mim, uma zona de conforto porque eu estava numa sala, conforme eu falei no outro episódio, né, já de família, né, desde a época da Condel, meu avô trabalhou naquela sala, Sim. meu pai trabalhou a vida inteira naquela sala, e eu fui aquele cara que teve essa ruptura de local de trabalho, né? Parece ser só o local de trabalho, mas o que estava envolvido ali? Estava envolvido num recomeço. Num recomeço de algo que depois de 50 anos no escritório era necessário a gente mudar algumas coisas, né? Principalmente para poder atender a demanda que a gente tinha de mercado, né? Temos ainda referente à parte médica e também outros processos e pessoas que estavam envolvidas ali com a Contabilize. Então, essa mudança de zona de conforto, a gente saiu de uma sala própria para pagar aluguel em outro lugar. Se você olhar, grosso modo, não faz sentido. A gente jogou aquela sala abaixo e criamos uma do zero, né? E mesmo sendo um imóvel alugado. E isso foi muito bom. Quando tiver oportunidade, vou até trazer uma mensagem do Carlos, que trabalha com a gente até hoje, que ele entendeu ali, assim como todos que estão lá envolvidos, que não era simplesmente uma mudança de endereço. Era realmente uma mudança de mentalidade, é uma perspectiva nova, sangue novo, e era algo que a gente, tipo assim, cara, vamos agora olhar para frente, é isso que a gente quer, é isso que a gente vai fazer. Então, o objetivo dessa mudança de sala foi essa, começando aí pelo endereço, e aí as coisas foram desencadeando. Deixa eu trazer aqui outro ponto. O que você vai fazer aí, Fernando? Fala aí. Não, eu até assim, aproveitando que você trouxe isso, né? A gente falou um pouco sobre a gente ser contabilidade médica, né? Uhum. E aí eu queria também que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, qual é a diferença? Porque quando você se especializa em uma determinada área, é natural que a gente tenha um conhecimento maior, né? Então, eu até gostaria que o Gui falasse um pouco sobre isso, assim, o que que o médico, né, que a gente costuma pegar bastante lá, às vezes chega pagando X% de imposto, né, e a gente consegue trazê-lo para uma realidade dentro da própria lei, né, obviamente falando dentro da lei, né, e o quanto isso representa para ele, né, em termos, às vezes, até de percentuais, de valores, né, que a gente chegou a ver aí diversas vezes. Essa questão da PJ, né, para o médico, foi bom e ruim para eles, né? É bom porque, em termos de pagamento de impostos, eles pagam muito menos comparado à pessoa física, e eles tiveram essa dimensão, hoje, numa alíquota aí de 27,5% mais INSS, juntando, botando algumas deduções, vou botar aí 30% praticamente que ele paga de imposto, juntando tudo. Isso uma CLT. Isso. Numa PJ, ele paga ali 10%, já recolhendo a INSS dele, dependendo ali do faturamento, Então né, estou do falando aí auxílio de profissional, 17,5% a de menos. diferença. Diferença. Então isso é bom, né, óbvio, né, economia no bolso. Mas, por outro lado, eles tiveram muita dificuldade porque eles foram inseridos num cenário que foi o seguinte: olha, me formei, dei de cara no hospital aqui, beleza, vou começar com o plantão, que é o dinheiro ali que eu já começo a ganhar de cara assim que eu me formo. Quando eles chegam no hospital, eu não te contrato se você não tiver uma empresa. Aí o cara, e agora? Sem nem o que é isso. E aí que entrou, né, todo o nosso aparato ali para entender que esse público tem essa peculiaridade. Porque quando você abre uma empresa, você abre ou por oportunidade ou por necessidade. Claro. A gente estava falando de contabilidade, né? A gente viu uma oportunidade na contabilidade médica, pegamos aquilo que a gente já fazia e começamos a atuar nesse nicho. Agora, o médico precisa abrir PJ, ele foi pego por uma necessidade. Ele nunca ouviu falar sobre isso. Já fiz várias reuniões com o médico e ele fala: olha, me explica como se eu fosse uma criança, porque eu não entendo nada disso. Eu apenas fiz medicina, né? Apenas, né? Uma das faculdades mais difíceis. Mas realmente, eles não têm nenhum contato com finanças, com empresas, impostos. Então, isso faz toda a diferença na hora da gente abraçar esse público e entender essa peculiaridade deles, que é o seguinte: não adianta tratar como um empresário que já teve diversas dores com a empresa, né? Que já entende ali algumas coisas. Não, cara, pega na mão, explica cada processo, explica cada ponto da empresa, como que vai funcionar, que é esse ali o segredo dele, do sucesso dele com você. Claro. Porque você só consegue ser bem sucedido no seu negócio se o seu cliente também for. Claro. Porque senão não faz sentido. Eu acho que um termo que é bem polêmico, né, dentro da área médica hoje em dia é a questão da pejotização, né? Então, já existe aí entendimentos, né, da questão da pejotização. Enfim, você vai ter dois cenários, né? Aqueles que gostam, aqueles que não entendem, que não estão nem aí. É óbvio que o Supremo ele já tem ali um parecer favorável, né?
entendendo que não há um processo de, vamos botar assim, de desqualificar o profissional, né? Porque você já pode terceirizar a atividade fim, que é a atividade médica, né? E para ele, se ele for um cara que já tem uma educação financeira, né, na base, para ele é bom, Vai ganhar dinheiro. né? Vai ganhar dinheiro. Porque o cara que depende, às vezes, do INSS, do Fundo de Garantia, não estou nem sendo contra, né? Quem acha que isso seja algo relevante, mas o cara que já tem uma educação financeira, já tem um entendimento, né, de guardar, de, pô, eu vou ter mais dinheiro no meu bolso no final do tempo, e eu posso fazer, né, a minha liberdade dentro daquilo ali, cara, ele vai ficar rico, né, se ele quiser, né? Até porque um médico hoje aí, início de carreira, tá ganhando o quê? 7, 8 mil reais, 6 mil No reais, baixo. né? No baixo. Fazendo pouco Começando plantão. ali bem inicial, né? A gente vê aí o cara 10, 15 para cima, Sim. né? Então, não é pouco dinheiro, né? Pensando aí numa realidade do Brasil. Você acha, assim, essa é uma pergunta que eu vi essa semana que eu acho legal a gente responder. Vale a pena ainda fazer medicina, assim? Pensando aí na quantidade de faculdade, né? É uma pergunta que não. Talvez a gente quanto contador, né, cara? Lógico que a gente não tá ali no meio, mas você acha que isso ainda seja algo que, pô, rentável? O cara que quer fazer, vamos imaginar que o nosso ouvinte seja um médico e ele, pô, tô querendo fazer medicina, tá aí, um caminho. Eu quero ouvir os contadores da área. O que que eles acham sobre essa parte financeira, né? Exatamente. Ó, é aquilo que é ônus e bônus, né? Você ganha dinheiro, mas eu vejo que os caras ralam muito. Sim. Principalmente a parte de médico plantonista, eles têm uma rotina assim bem desgastante, tá? Por isso que por que que é importante a gente como contabilidade, a gente está entrando, digamos que numa intimidade médica, porque é a partir desse momento que a gente entende o que que eles passam fora da contabilidade, que vai interferir diretamente no nosso relacionamento. Então, a partir do momento que você entende que eles têm uma rotina extremamente desgastante, ficam cansados o dia inteiro, né? Para poder fazer o dinheiro que a gente fala que é um dinheiro realmente bom, eles têm que fazer Trabalhar plantão muito. mesmo, trabalha muito, é plantão de 12, plantão de 24, cara, que os caras dão, às vezes 2, 3, 4 na mesma semana, é doideira. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vê, cara, ganha dinheiro? Ganha. Mas aí você vai ter que ponderar o que você vai fazer. Tem gente que, por exemplo, reduz os plantões e começa a estudar para uma residência, ou Claro. então passa para a residência e também complementa a bolsa com alguns plantões. Então ele começa ali a desenhar a carreira dele de acordo ali com o que ele vai traçando. Eu tenho até um amigo que ele é médico, passou para residência agora na USP, tá? Quem procurar ele no Instagram é o Pedro Priante, tá? Um amigo meu que eu conheço ele. Na verdade, eu conheço ele através de jogos de internet que a gente jogava Aham, junto. legal. E a gente teve um contato muito bom através do Instagram, e WhatsApp e tudo mais. Eu sigo ele em rede social e ele fala muito bem sobre isso, tá? Sobre a questão da produtividade, a questão do estudo para residência. Ele passou para cirurgia plástica agora na USP de residência. Enfim, garoto extremamente disciplinado, dá para perceber pelas redes sociais. Então isso aí eu passaria até o bastão para Aham. alguém que vivencia isso na pele, para eu não ser até leviano e falar, ele tá falando que é mole, né? Eu trabalhar aqui no plantão, fazer meu dinheiro, mas não sabe o quanto que isso dói, né, Que é no meu sofrido, né? corpo, na minha mente, para poder fazer isso. Mas voltando um pouco para nossa parte de contabilidade, eu vou deixar esse parênteses aí para o Pedro, caso o pessoal queira dar uma pesquisada lá na rede social dele. Trazendo esse parêntese para a gente, é importante a gente entender um pouco disso, exatamente porque eu falei, para você ter essa peculiaridade que é um público diferente. Não adianta você fazer contabilidade para prestador de serviço em geral, achar que o médico se enquadra nesse mesmo nicho. Não se encaixa. Não se Exatamente. encaixa. São necessidades diferentes, são até cumprimento de obrigações diferentes. Né? Tem a questão do CRM da empresa, né? Sim, sim. CRMPJ, obrigações ele junto ao conselho, né? que afeta ali quem constitui a empresa. Então tem certas peculiaridades desse público que a gente tem que se atentar, e aí, quando é especialista nessa parte, com certeza consegue atender melhor. O legal que eu quero trazer, né? Primeira pergunta que eu fiz foi em relação a se vale a pena ainda ou não, né? Fazer medicina. Em termos financeiros, a gente acredita que sim, né? Mas é claro que tem todos esses ônus aí que o Guilherme pontuou muito bem. Em relação a uma contabilidade ser especializada na área médica, né? É o que a gente aconselha, né? Você ter
uma contabilidade que entenda o seu negócio, inclusive entenda a sua rotina. Sim. Porque às vezes a gente, né, observa lá que o médico às vezes entra em contato de madrugada, enfim, é o horário que ele tem ali, de repente de um plantão para o outro, para poder responder. É claro que a gente não está de madrugada atendendo ainda, mas, né, a gente, obviamente, de manhã vai atendê-lo, vai responder e entender a dinâmica dele. Assim, entender que o médico tem algumas particularidades que um cliente, entre aspas, tradicional, que tem ali o horário de 8 às, sei lá, 17, 18, não teria, né? Sim. É importante a gente buscar, né, essa contabilidade, que é o que a Contabilize hoje faz, que é bem, assim, olhando para o médico, assim, cara, quanto que eu consigo economizar, sabe? Tanto em termos de tempo, que o cara já tem pouco tempo, né, em relação às outras profissões, quanto em relação ao valor, que eu acho que isso sim é algo bastante relevante. Quer falar alguma coisa sobre isso ainda, não? Não, tranquilo. Então, acho que o segundo ponto aí, o terceiro ponto, né, que é importante, quanto já constituído empresa, né, como é que a gente conseguiu ali, porque assim, quando a gente sai de um escritório, entre aspas, tradicional, tem muito aquela relação, né, muito próxima ali do profissional, né, do colega ali que está do nosso lado, e aí a gente vai para um universo mais corporativo, Isso aí. né, se constitui enquanto empresa, não que não tinha, já existia. Assim, existem empresas contábeis que não tinham mesmo, né? O cara era meio que, vem trabalhar aí, e o cara trabalha lá 20 anos assim, né? Meio que na irmandade ali e tal. Mas normalmente não, o cara tem uma empresa contábil, né? Que aí a gente passa a não ser mais contadores, a gente agora é Empresário empresário contábil. contábil, né? Então muda um pouco a figura. E aí, claro, você tem ali um grupo de profissionais que hoje nós já temos, né, contadores na equipe, né? Porque antigamente você não tinha tanto. Não dava, não é que não tinha, porque não dava aquela ênfase, porque o contador já era o dono do escritório, né? Mas você tem ali outros hoje contadores extremamente habilidosos, conhecem o processo. Como é que a gente consegue ali, de alguma forma, manter aquela equipe, né, engajada, manter aquela equipe ali atualizada, né? Vamos falar um pouco sobre isso, aqueles processos de cultura e barra RH, né? Perfeito. Fazendo só um parênteses aí que você trouxe referente à questão de empresa. Então, o que eu estava falando no início, referente à mudança de sede, tem muito a ver com isso também. Porque a gente tem aquela ruptura de escritório familiar, né, ambiente mesmo, processos ali que estavam sendo definidos, hierarquicamente falando também. Quando você tem essa ruptura, você se torna uma empresa contábil, que é muito mais, por exemplo, democrática nesse sentido. Acho que dá para poder entender melhor as oportunidades que se abrem numa empresa, né? Porque a ideia, a concepção que se tem até hoje é o quê? Que empresa familiar é apadrinhamento, né? Entra um, entra outro, e quando você tem um histórico familiar, né? Quando você abre uma empresa contábil, isso acaba pulverizando melhor, né? Você Perfeito. tem mais oportunidade para mais E pessoas. normalmente é o amigo do amigo que vem trabalhar, É. é um primo que tá desempregado. Não que, Bota aí. não que isso seja um problema, É, mas saiba que aí entra uma premissa que Fernanda me ensinou, a gente não contrata alguém que não possa demitir, isso vale para qualquer negócio. Eu botei meu primo aqui e tal. Cara, alinha isso desde o início. exatamente. No momento da contratação você fala, você é meu primo, você é meu amigo, você é fulano, adoro você, mas aqui dentro a gente tem interesse mútuo, né? A empresa é interessada na sua prestação de serviço e você também é interessado em trabalhar aqui. A partir do momento que isso não tem esse match, cara, esquece, não vai funcionar. Claro. Então, não contrate alguém que você não possa demitir. Então, se você está contratando, já pensando, se eu tiver que mandar esse cara embora, eu acho que eu vou ficar ruim lá em casa. Cara, não contrata. Não contrata, não faça isso. Então, essa parte de empresa foi muito importante. E aí, falando um pouco de processos, cultura, RH, e isso é muito importante, não só para a parte contábil, para a gente tem sido fundamental, porque a gente conseguiu ali hoje reunir uma equipe extremamente competente, que conseguiram abraçar a causa e entenderam um propósito. Qual o propósito? Aquilo que eu estava falando agora. Vamos tentar sempre otimizar o nosso processo. Eu vou falar os pilares da Contabilize que a gente fala processos, pessoas e tecnologia. Vamos botar em ordem? Pessoas,
processo e tecnologia. Porque a pessoa sempre vai ser quem vai estar comandando ali toda a engrenagem da empresa. E eu ouvi uma frase interessante do Johnny Martins no podcast do JJ. Ele é um Aham. contador também, mentor, excelente profissional, acompanha nas redes sociais, que ele fala o seguinte: processos eficientes, com pessoas competentes e sistemas inteligentes. Ah. Aí quando eu nunca consegui materializar o que eu pensava numa frase, ele Aham. parafraseou isso, eu falei, pô, legal, é exatamente isso que eu já fazia, só faltava ter uma frase para isso. Então, esses 3 elementos é o que gera um resultado extraordinário. Então, repetindo, pessoas competentes, com processos eficientes e sistemas inteligentes. Então, eu estou usando o quê? Pessoas, processos e tecnologia. Perfeito. Então, eu usando isso tudo, isso vale para qualquer negócio, não estou falando de contabilidade. Então, seja lá o que for, quando você contrata alguém, você bota ela para respeitar um devido processo ali, ó, a sua função é essa, você tem que fazer isso. Tá tudo desenhado aqui, documentado. Cara, não tem o que errar. Se errar, talvez não esteja funcionando para sua empresa, né? Então, a gente começa a moldar isso, porque isso realmente é fundamental para qualquer empresa e é o que a gente hoje preza na Contabilize. Não estou dizendo que o nosso processo é o perfeito, que não tem nenhum erro. Pelo contrário, a gente está sempre olhando para que evite também o erro, né? Ou se o erro está acontecendo agora, evite problema futuro. Claro. Então, está sempre remodulando. Porque se você está, por exemplo, fazendo um determinado processo e está tudo bem, cara, você está crescendo errado. Você Você não tá incomodado, né? você está crescendo errado, porque está muito É o que a lento. gente chama de dor do crescimento, né? Aí você tem a Exato. dor do crescimento. Então, isso e é real. Você, às vezes, alinha todo o processo. Eu vejo isso no escritório pelo nosso crescimento que a gente teve. De 2020 para 2024, mais de 600 clientes. Então, tipo assim, não é fácil. Então, a gente vê que tá dando, ou vai dar um problema aqui, cara, vamos sentar, vamos conversar, vamos realinhar. Aí você, beleza, tá funcionando. Pô, legal. Daqui a pouco dá 2, 3 meses, caceta. Vamos mudar de novo. Já dá algum Vamos ver BO. alguma... Cara, e é isso que vai movendo a gente para frente. E eu sempre falo com eles lá, o mais legal é quando a gente tem algum tipo de problema a gente sabe o que tem que ser feito, sabe? A gente acaba saindo de uma solução, não fica aquele vazio, tipo assim, cara, já fizemos tudo, tem que ser feito, tá dando problema. É. Não, a gente sempre consegue sair. O Bruno, da PebMed, acho que eu já cheguei até a falar isso contigo, né? Ele sempre falava, quando dava algum problema, né? Ah, deu um problema aqui e tal. E aí no final ele perguntava assim, o que você aprendeu com isso? Ele sempre perguntava. Aí você ficava com aquela cara de, né, tipo, caralho, porra, tá aí. Ó, tá, mais uma coisa aí, ó, e que é uma pergunta que eu faço quando a gente tem alguma questão, né, com o cliente, com o processo. Tá, beleza, né, deu algum BO ali. O que a gente tira de aprendizado disso? Vamos resolver esse problema que surgiu. Mas o que eu faço para que ele não se repita? Porque aí ferrou. Se virar um acúmulo de problema, o que você errou, eu não posso errar hoje, em 2 vezes. 2024, aquilo que eu errei em 2020. Isso não existe. Imagina. Porque os problemas que eu tenho em 2024 são novos. Se eu acumulo com o problema em 2020, pronto. Virou uma bola de neve e esquece a empresa, cara. Vai Exatamente. criar uma taxa de evasão gigante no escritório e qualquer negócio, o cliente não vai comprar de você de novo e acabou, morreu o negócio. A gente vive de recorrência, qualquer negócio vive de recorrência. Ah, mas eu vendo tênis, eu vendo roupa. Cara, você vai ter que criar um mecanismo para que a pessoa compre de você novamente, ou que pelo menos te indique, né? Você tem ali uma cadeia ali, porque a gente até fala disso, depender exclusivamente de marketing é complicado. Exatamente. Porque a gente faz marketing, a gente investe um valor alto, mas acaba virando leilão. Daqui a pouco é quem dá mais. Sim. E aí não funciona. É, o que a gente vem buscando muito, né, enquanto empresa, é exatamente isso. Primeiro que, assim, hoje todos os negócios, o que o Gui falou, busca recorrência. Tem uma frase que eu gosto muito que você fala que a contabilidade, ela nunca teve No seu tão melhor momento. em relação à tecnologia, né? Sim. Eu lembro disso, eu cheguei até a falar no episódio número 1, que quando eu comecei a trabalhar, era uma máquina digital, uma máquina de datilografia acho que era, sei lá, enfim, tinha um nome lá, vou lembrar o nome agora não. Cara, que eu achava aquilo ali uma coisa de dinossauro, sabe? Isso eu tô falando de, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Não parece ser tão É, distante, né? Ou a gente tá velho. eu acho que eu tô ficando velho. Mas, de qualquer forma, assim, hoje você tem N ferramentas, né? De tecnologias mesmo, até quando o Sandro Paris, né, vier aqui, vou convidá-lo, né, para estar aqui. Ele hoje trabalha com ferramentas assim também para a área contábeis.
ele trabalhava na Alterdata, né? Ele era um dos controllers, e agora ele tem uma empresa de tecnologia e utiliza as ferramentas contábeis aí para ajudar. A gente tem algumas lá, né, que auxilia não só, né, monitoramento de CNPJ, né, que é o nosso dia a dia, né, cara, que é o Eu que vou você falar falou. sobre isso. Quer falar um pouquinho? Pode falar. Te cortei? Não, Ah, pode então tá falar. bom. Eu ia falar sobre isso exatamente porque às vezes muita gente pergunta, né? Tem amigo meu, contador, pô, qual sistema você usa? Cara, a gente falou no episódio 1, tecnologia é o meio ali, né? Não é o fim. Então, o sistema ele não vai funcionar sozinho. Tem que ter as pessoas e o Pessoas processo definido. competentes, né? Exatamente. Pessoas Vou até competentes. anotar aqui, ó. Pessoas competentes, processos eficientes e aí o sistema você analisa, um sistema inteligente, né, que faça as integrações que você precisa fazer exatamente para você economizar tempo. E é aquilo que a gente estava falando da contabilidade. Eu preciso otimizar tudo que eu tenho de baixo valor agregado para que o robô faça e ninguém vai substituir, nenhum robô vai substituir o atendimento humano, né? Aquele entender a dificuldade do cliente, entender o seu cenário, cada cliente é um cliente, e o robô ele vai seguir um processo padrão e vai tratar todo mundo da mesma forma. Né? Pelo menos ainda não temos uma tecnologia nesse sentido. Tem inteligência artificial aí, mas mesmo assim, né, precisa muito melhorar para poder chegar aos pés de um ser humano. Certo. Então, essa parte de estruturação de processo é algo que a gente bate muito na tecla lá no escritório, por conta dessa percepção que a gente tem de valor agregado, e é o que a gente faz praticamente todo dia, a gente está revisitando, parece que é infinito, mas quando você olha para trás, você vê o quanto que você avançou naquele 1% todo dia ali que você foi melhorando, né, os seus Você processos. vai ajustando, né, as peças, né, para que elas sejam sempre justinhas. Cara, é interessante isso porque, assim, a contabilidade ela evoluiu muito dos anos para cá, né? E quando a gente traz isso para o nosso cenário, você percebe que, cara, as pessoas elas têm o seu papel. Aí você fala de pessoas competentes, porque é justamente isso. Porque o cara, quando ele não está competente, ele já não serve mais para trabalhar, Sim, né? Porque você precisa de pessoas que entendam mais do que a própria máquina, né? exato. Uma vez que a máquina ela ultrapassa a sua função, né? Sistemas inteligentes, o que seriam sistemas inteligentes? Só traz pessoas competentes, porque sem isso ele é um sistema, ele está ali parado, né? Exato. Ele é estático, ele não tem uma função se você não chegar ali e programar alguma coisa, né? Hoje a gente tem diversas tecnologias, uma coisa que, assim, até um pouco anterior a isso que a gente começou a falar, assim, enquanto empresa, né? A gente estruturou o RH no sentido de, cara, criar competências, né? Cargos, lideranças, políticas de cargos e salários, que é uma coisa que hoje você vê que não tem tantas empresas, né? É difícil, né? Uma empresa às vezes pensa, cara, como é que eu pego, né? Como é que eu começo isso, né? Como é que eu estruturo um cargos e salários? A gente pode até depois trazer pessoas que entendam melhor sobre isso, inclusive a Carol, né? Depois a gente Sim, pode convidar, verdade. porque é um assunto interessante, porque um escritório de contabilidade ou uma empresa, seja ela qual for, se ela não tiver um olhar para as pessoas, né? Porque é isso que você está falando. Como é que eu identifico um cara competente, né? De um cara que de repente está ali só para receber o salário dele no final do mês, né? A gente quer pessoas que de fato agreguem valor. E claro, com o mercado do jeito que está, né? Você acaba criando uma competitividade em torno. Se eu quero os melhores, né? Como é que os melhores se atraem pela Contabilize, né? Hoje a Ana, né, que é a esposa do Guilherme, ela toca aí a parte do RH. Tivemos uma consultoria, inclusive, o ano passado, assim, entendendo cada processo, né? Parte fiscal, parte contábil, a parte de legalização, né? Para que a gente pudesse, assim, quando a gente se estruturou enquanto empresa, a gente começou, cara, preciso começar do zero, né? Do ABC ali, como é que eu inicio o processo? Porque senão você atropela os processos, né? Que a gente Sim. está falando. Pô, legal, a gente criou uma empresa bacana, teve uma ideia, vou atender uma dor de mercado, mas como é que eu estruturo? Que eu acho que a gente meio que faz a coisa do inverso. É natural, né? Você começar a empresa,
e depois começar, pô, vou agregar um processo aqui, vou agregar uma pessoa aqui. Veio as pessoas que já estavam na a Condel, né, que é a antiga Contabilize, ou seja, as pessoas que já tinham uma certa experiência, e a partir daquele momento elas começaram a se inserir naquele cenário, e óbvio, a gente também, em contrapartida, foi valorizando, né? Dando benefícios, dando, né? Com Dando certeza. outros mais que até aquele momento não tinha, mas era diferente, né? Totalmente diferente. E tapa só nas costas de obrigado não funciona, né? Exatamente. Todo mundo quer também um crescimento. E sobre essa parte do RH que você trouxe, eu bato muito na tecla hoje com a própria Ana referente a treinamento. Porque o treinamento tem 2 pontos ali fundamentais que ele vai ajudar a empresa a crescer. Primeiro, né, você desenvolver aquele colaborador. A contabilidade, ela vende informação, né? O que a gente vende é informação. Então, é uma consultoria que o cliente pede a você, é uma informação que ele te solicita, é uma explicação que ele quer. Então, tudo isso você está passando informações para ele. Quanto mais rica essa informação, mais você é valorizado também, né. Claro. É claro que atrás disso entra tudo aquilo que a gente falou, são os processos. Eu preciso ter tudo alinhado, eu preciso ter todas as partes fiscal, contábil, DP, legalização, tudo funcionando para que as informações cheguem, né, em tempo hábil, né, para poder fazer a tomada de decisão. Agora, nesse treinamento que a gente faz, não só é bom para a empresa, mas também para o próprio colaborador, porque isso motiva ele. Quando ele é competente, do jeito que você falou, né, ele quer algo a mais, ele fica motivado quando ele tem um treinamento. E isso eu percebo isso muito lá. Parece que tem empresas que promovem treinamento, parece um velório. O cara vai lá, porra, meu Deus, aquele treinamento chato, isso aqui. Não. Sacal. Mas eu percebo que a pessoa, não, é uma oportunidade que eu tenho realmente de adquirir mais conhecimento, entregar mais valor agregado e ser valorizado também pela própria empresa. É claro que a empresa tem que ter essa visão, né? Claro. Porque aí o que vai acontecer? O cara vai adquirir todo aquele conhecimento, não vai se sentir valorizado, vai entregar o serviço dele para outra empresa. Justo. Justo, ele não é obrigado a ficar onde ele não se sente valorizado também. Então, essa parte de treinamento é algo que eu bato muito na tecla lá. E hoje a gente tem, por exemplo, 20% de treinamento para sistemas, porque às vezes tem uma atualização, alguma coisa nova, e aí a gente vai sempre entendendo essas novas funcionalidades para que a gente consiga, lembra, diminuir 5 cliques para 3, para Sim, 2, que é um tempinho a mais que a gente ganha. Lançou uma funcionalidade aqui que eu consigo otimizar meu tempo nisso aqui. Porque os sistemas eles tendem a fazer isso também, né? Acompanhar essa questão. E o outro restante do treinamento, os 80%, é parte de técnico mesmo, né? A gente chama de soft e hard skill, né? Aquilo é. que ele tem Aham. de habilidades técnicas e também emocionais, né? De comportamento, comportamentais. Então, isso é muito importante para dentro do escritório, que é hoje que é o que a gente prioriza É, a parte de treinamento. que é legal que a gente tem lá, eu acompanho, né, claro, assim, de treinamentos também comportamentais, porque Sim, assim, não basta o cara ser competente, o cara saber mexer em sistema, isso é uma coisa que eu já há algum tempo eu já venho acompanhando, né? Empresa, às vezes o cara é extremamente técnico, mas o cara não sabe lidar com o colega. conhece o gênio ignorante? Não. É isso. O Exatamente. cara, exatamente, ele é extremamente capacitado, sabe muito daquilo ali, mas quando você vai para a relação interpessoal, o cara tá isolado, Exatamente. entendeu? Ele não consegue fazer nenhum tipo de trabalho em equipe. É. Isso é horrível. Inclusive lá quando eu conversei com a Ana, cara, uma coisa que eu acho que eu sempre pra mim, né? Toda vez que vem uma pessoa nova, cara, vai estudar inteligência emocional. É, Porque assim, quando você é um cara. Porque assim, inteligência emocional não significa que você vai ser inteligente emocionalmente o tempo todo. Mas você vai entender que você tem deficiências que você vai saber lidar com elas, né? Eu fiz uma. Aí tá até papo de coach, né? Parece papo de coach, mas, cara, isso se aplica dentro do trabalho. Eu fiz uma. Fui numa palestra falando sobre isso, e aí o cara começou a pontuar lá, né? Aí você botava, pô, quais são os seus. O que você teve essa semana? Você teve raiva? Quantas vezes você teve raiva? Aí você foi pontuando. E no final você identifica ali quais são os principais sentimentos que você teve durante aquela semana. Aí eu falei, cara, pô, beleza, eu não sabia disso. Um exemplo, que eu era muito isso. Eu não sou um cara. Eu, por exemplo, não sou um cara que tenho raiva. Não é um sentimento que eu tenho. Mas tem gente que tem. Agora, como é que você lida com isso tendo que atender, por exemplo, um cliente? Cara, uhum, ou você faz isso, porque assim, no final das contas, a gente sempre fala muito isso, contabilidade, ela é um
como é que a gente fala? Ele é um produto que, se não tiver um atendimento por trás, né? Se você não tiver uma estrutura de suporte, né? Você falou de transmitir o conhecimento, né, para os nossos clientes, não serve de nada. Quer dizer, você vai lá entregar um papel pro cara, né? Ah, tem uma guia de R$ 2.000 para pagar, o cara vai olhar, tá, beleza, mas como é que você chegou nesse valor? Né? Aí que vem todo o conhecimento, Com certeza. né, que a gente tá buscando, que tá mostrando para que o cara entenda e também confie em pagar aquela guia, né? Porque antigamente você tinha ali o contador que normalmente era um cara de muita confiança, mas quando você distancia, você vai para o digital, muitas das vezes você nem conhece seu cliente pessoalmente, Sim, né? Hoje, se a gente for olhar ali, se a gente conhece, sei lá, 10% dos nossos clientes pessoalmente, sim. eu acho que até muito, não sei, eu nunca fiz essa conta. Mas eu acho que é nessa ordem, Aham. né? Quer dizer, como é que o cara vai pagar algo vindo de um cara que ele nunca viu na vida, Confiar nisso, né? confiar naquilo que ele tá É um falando, relacionamento bem. né? Aham. Eu acho que essa relação é que a gente fala o tempo todo, né, cara? Cara, confiança, né? Sim. Como é que a gente transmite confiança pro cara, né? Inclusive, o Guilherme implantou um sistema bem interessante, né? Para quem é cliente da Contabilize, provavelmente já passou, que é o nosso. Ele não gosta de palavras em inglês, mas é o onboard, é o, Integração. é a integração, né? O nosso open house, É, aonde você, cara, vamos sentar aqui, vou te explicar como é que vai funcionar a nossa jornada. E isso tem melhorado muito os nossos, né, nossas demandas de suporte, sim, com principalmente, certeza. né? Fala um pouquinho sobre isso, Gui, assim, como é que você tem visto isso, né? Hoje, por conta do próprio digital, né, a gente acaba fazendo uma videochamada. É claro que fica aberto também alguns clientes, são raros, mas também vão no escritório para poder fazer essa reunião, que eu chamo de reunião de integração, né? A grosso modo, como diz os coaches na internet, onboarding, né? Mas eu prefiro o português. Uma reunião de integração na qual a gente, e não importa se a empresa abriu agora ou se ela veio migrada de outra contabilidade, a gente precisa sentar e explicar como que vai ser todo o processo e como alinhar todas as expectativas. Beleza, você veio de outra contabilidade. Qual o problema que você estava tendo? Vamos aqui já primeiro atender essa demanda, que já é uma dor sua, que possivelmente é uma ferida que está aberta, e vamos resolver isso. Eu também vou te explicar como que vai ser daqui para frente, para que você não tenha mais esse problema também com a gente, né? Então a gente alinha a expectativa naquele momento. E para abertura de empresa, normalmente funciona mais ainda para quem não tem nenhum tipo de contato. A gente falou até do público médico ainda agora, né, que, né, é pego de surpresa com essa necessidade de abertura de empresa e quando abre não sabe o que vai fazer. Na verdade, já chega, ó, precisa abrir PJ para poder emitir nota fiscal para o hospital. Dali para frente, a pessoa não sabe nem Se explicar o vira. que seria. E aí a gente pega na mão, né, explica todo o processo de abertura da empresa e depois dela aberta, faz essa reunião para que a gente explique como é que vai ser toda a dinâmica desde o ponto que você emite a sua primeira nota fiscal e como que vai ser todo o fluxo. Inclusive, eu vou deixar aberto aqui, né, para que você que, de repente, porventura, contrate médicos, queira ter parceria com a Contabiliza, né? Sim. É importante a gente deixar isso em aberto, porque às vezes o cara tem a necessidade, por exemplo, eu conheço alguns caras que, porra, sei lá, do hospital aqui próximo, né, o CHN, Uhum. e realmente ele joga no colo do médico e o médico se vira. Cara, nós estamos também fazendo essa parceria no sentido de, cara, vamos pegar o cara, vamos entender, vamos ajudá-lo a montar essa empresa para que também facilite a vida dos hospitais, enfim, da clínica, né? De quem mais precisa nessa nova modalidade que é a contratação via PJ. É que às vezes o responsável por dar essa notícia ao médico que, ó, às vezes é, sei lá, alguém do financeiro, alguém da parte de contratações ali. Olha, eu preciso da sua nota fiscal. Às vezes Exato. nem a pessoa também muita orientação. Então ela acabou jogando um problema pro médico. Isso aí. E se você desse o problema e a solução, né? Tá aí. Olha, você precisa de uma empresa, conversa com eles aqui, Exato. que eles vão te explicar melhor do que eu, até porque eles são da área. E aí Exatamente. realmente deixa a porta aberta para isso, com certeza. Perfeito. Assim, além disso, né, a gente está falando aqui da Contabilize de uma maneira geral, de processos. A gente evoluiu e cresceu muito. E vamos falar um pouco sobre essa expectativa aí, né? A gente hoje está em Niterói, Sim. né? Com 600 clientes aí, em média. Nós estamos ali com o escritório na Barra da Tijuca também. E aí, o que que a gente, né, tem aí quanto informação para os nossos clientes, nossos futuros clientes, né? O que que você... Hoje o que a gente tem de perspectiva para esse ano, né, na realidade,
a gente pode até falar, né? Porque eu falei ainda agora que a mudança de São Gonçalo para Niterói foi uma ruptura e que a gente atende o Brasil todo, independente de onde a gente tem a sede, a gente vai atender da mesma forma, né? Você mesmo falou, dos clientes que a gente tem, sei lá, 10% conhece a gente pessoalmente, Perfeito. né? Tem o WhatsApp, conversa ali, já fez videochamada, mas pessoalmente realmente não. Aí a gente pensa, pô, por que então mais uma unidade na Barra da Tijuca? Vocês são doidos? Acabaram de falar que atende o Brasil todo e tanto faz o canal, mas aí entra também um ponto muito importante que a gente tem também voltado para a Contabilize Pro, né? Que a gente atende ali diversos segmentos de empresa, que são empresários que, devido à complexidade do negócio também, eles precisam estar aqui, ó, sentar, vamos conversar, ó, meu pepino é esse, eu quero que você me ajude com isso, meu problema é esse, e o problema do cara é pulverizado, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, o cliente mede, o médico, qual o problema que ele tem? Olha, eu preciso abrir minha empresa, preciso emitir nota, preciso pagar meus impostos e tirar minhas dúvidas. Perfeito. Beleza? Você me atende? Atendo. Claro, tô sendo, né, a grosso modo. Agora, o cara que tem uma empresa com processos complexos, aí começa a contratar mais pessoas pode gerar mais problemas. Eu falo que pessoa é a solução de qualquer negócio, entendeu? Eu falei, pessoas, processo, tecnologia. Mas não tem como, né? Você lidar com pessoas, não só no âmbito corporativo, é complicado. Não são, então, vem de culturas diferentes. Então, enfim, o cara tem diversos problemas dentro do negócio dele, seja com impostos, seja com gestão, captação de cliente, marketing, vendas, departamento pessoal. Olha aqui só rapidamente o quanto que ele pode ter de problema no negócio dele. Então ele tem essa necessidade, às vezes, de chegar, sentar, marcar uma reunião e saber que você está ali, próximo dele. Então os próximos passos da Contabilize é exatamente criar mais essa autoridade local, principalmente na parte Pro, para que esses empresários entendam que a gente também tem esse canal. Eu já recebi, às vezes, né, no comercial, a Ana Flávia, que é responsável, falou: Poxa, Guilherme, o cliente falou que queria fechar com a gente, mas ele preferiu o presencial do que o digital. Aí eu falei: Poxa, em qual momento ele entendeu, né, ou deixou de entender ali que é quase a mesma coisa, Sim. dependendo da forma como você quer ser atendido. E pior que ele era daqui de Niterói, né? Ele poderia estar indo em escritório, visitar a gente. Então, aí a gente ir para a Barra é porque lá também se tornou estratégico. Temos clientes lá, temos recebido bastante indicação de clientes lá. E eu e Fernando vimos a necessidade de estarmos presencialmente lá para atender esses empresários. Então, a nossa perspectiva para esse ano, né, além de continuar ali no digital, né, na parte médica, que é onde a gente acaba adquirindo, né, clientes de outras regiões, é a gente começar também a ter mais autoridade local, principalmente na Pro, para que o empresário se sinta também acolhido, que a gente está aqui, ó, deu um problema, cara, tô aqui do teu lado, né? Porque acho que também ajuda ali o nosso relacionamento. Perfeito. Bom, além disso, né, a gente tem ali, né, estruturando a questão do programa de indicação, se a gente em algum momento vai falar sobre isso. Mas enfim, a gente está ali com uma projeção de crescimento bastante ousada aí no ano de 2024. E aí ainda dentro disso, Gui, o que que você pensa ali no futuro, né, da contabilidade, não sei, futuro da Contabilize, né, o que que a gente pode falar aí ou antecipar aí para os nossos ouvintes? Vou falar fazendo um parênteses sobre a contabilidade digital, né? Que é o presente e o futuro da contabilidade. Se tem contador que ainda não está inserido nesse mercado mais digital, cara, péssima Morreu. notícia. Ou tá morrendo, ou já morreu ou tá morrendo. Porque é o seguinte, se você não tá crescendo, você tá morrendo, né? Então você tá ali, né? Ah, se vier um cliente tá bom, se não vier também tá bom, tem minha carteira aqui. Tomar muito cuidado com isso, porque a contabilidade digital ela vem exatamente para poder diminuir esforços, conforme eu falei ainda agora, referente a processos que você faz de baixo valor agregado, para que você consiga entregar um serviço melhor e com mais valor. Então, é esse o propósito da Contabilize, é esse o propósito que a gente faz, tentar jogar de lado serviços essenciais, né? Óbvio, apuração de impostos não pode deixar de acontecer, fechamento de folha não pode deixar de acontecer, fechamento contábil não pode deixar de acontecer. Mas eu preciso fazer isso mais rápido, com menos esforço possível, para que eu consiga exatamente ter tempo, não só de fazer fechamentos, mas de fazer análises, né? Eu tenho hoje sistemas que ele é integrado ao meu sistema de contabilidade e todo mês eu gero um relatório, DP, fiscal e folha.
Fiscal, não, DP, fiscal e contábil, para que a gente consiga analisar todos os clientes, por exemplo, como é que está a sua taxa de turnover, que é aquela parte ali de saída de colaboradores. Cara, às vezes eu vejo cliente, por exemplo, que está tendo um alto custo com rescisão. É. Cara, isso é horrível para o financeiro da empresa, você não consegue ter um processo bem né? alinhado, porque a pessoa não está conseguindo abraçar aquele trabalho. E aí eu penso, o problema é do colaborador, né? Ou da empresa? Às vezes, muitas vezes da empresa, cara. Sim. Às vezes a gente tem mania de colocar a culpa nos outros. Cara, vamos olhar pra gente e falar, olha, como é que eu posso melhorar esse processo aqui para que o meu funcionário, quando entre num processo bem definido, consiga executar? Porque, pô, não é possível, todo mundo que eu contrato não consegue fazer, mas você documentou isso? Tá tudo certo? Então você vê que vários pontos a gente consegue começar a analisar na empresa. E eu não estou falando de contabilidade, deu para entender? Sim. Eu estou falando de gestão. Então você começa a ter outra visão da contabilidade, porque a contabilidade é vista como um mal necessário. Claro. Por muito tempo foi vista como um mal Gerador necessário. de impostos. E né? ainda é, né? Ainda é vista dessa forma por muita gente. Por quê? Poxa, ficar mandando dívida aqui para eu pagar, ninguém quer pagar imposto, né? Tem que pagar. Mas esse é um dos pontos. Mas além do imposto, por que a gente não analisa a parte toda da gestão financeira da sua empresa? Por que a gente não te ajuda na parte de contratações? Por que a gente não te ajuda em definir ali, por exemplo, se você está conseguindo... Uma vez eu estava conversando com um cliente, ele falou, poxa, o cara que eu estou fazendo marketing com ele, não sei se está legal. Aí eu falei, tá, e você já sentou para conversar com ele, para explicar como é que é o seu público-alvo, né? Não, nunca me perguntaram, não. Falei, como é que você define uma persona para você atingir na internet, sendo que ele nem sabe para quem você quer vender? Exato. Não vai acertar nunca. E ele nem sabia que existia você setar, né, um público-alvo no Google Ads, por exemplo, você atingir o seu público que você quer vender. Ó, que loucura. Então, tipo assim, tava jogando a la Bangu. Para quem atingir, atingiu. Mesmo que seja um público que não esteja interessado no seu produto ou serviço. Sim. Então aí, eu conversando com esse cliente, que ele foi ver, caraca, realmente. Aí acabou trocando o gestor de tráfego dele por conta disso. Então você vê que a gente estava falando de negócio. Então, para mim, o futuro da contabilidade é exatamente esse. A gente vai deixar de falar só de cumprimento de obrigações e vamos falar de negócio. Falar de aquilo que vai trazer solução para o seu negócio. Eu falo para cliente, cara, o pior papo para mim é aquele que a gente sempre fala de problema. Sim. Ah, mas eu não consegui pagar imposto, tem que parcelar não sei o quê, meu funcionário não sei o quê, tem que fazer rescisão e tem que pagar ele quando... Tá, beleza. Mas não vamos resumir a isso, entendeu? Então, o futuro da contabilidade, para a Contabilize e, no geral, para mim tá essa. O robô não vai trocar isso. O robô vai apurar o DAS para você, o robô vai te ajudar a entregar declarações, o robô vai te ajudar a fechar a folha, mas ele não vai fazer esse trabalho analítico, entendendo a peculiaridade de cada empresa, de cada negócio, de cada empreendedor, entendeu? Perfeito. Eu acho que é esse caminho mesmo, né? Na verdade, a gente tem que pensar justamente em resolver problema, né? Soluções. Bom, a gente está caminhando então aí para o final, né? Do nosso segundo episódio, né? Primeiro quero deixar aí, né, o agradecimento para você que ficou conosco até agora e que, né, esteja atento aí para os nossos próximos episódios, que nós vamos ter aí convidados, pessoas, né, que também fizeram, estão fazendo acontecer, tanto dentro da área de tecnologia, da área de marketing, enfim. A gente tem uma série de pessoas em nomes, né, que a gente gostaria de convidar, né, Gui, mais uma vez, né, parabéns aí, né, pra gente nesse papo, inclusive da criação da empresa. Eu acho que a gente tem que olhar para trás e ver o quanto a gente já construiu e o quanto isso, né, tá deixando já de legado. Eu sempre gosto muito de olhar a coisa com um olhar, tipo assim, cara, quantas famílias a gente já impacta, né? Sim. Trabalhando com a gente. Direta e ali. indiretamente. Às vezes a gente vai em festa de colegas, funcionários e tal, e você vê ali já o marido, né, os filhos. Então, todo mundo, de alguma forma, envolvido no projeto e acreditando né, que a Contabilize vai nos dar ali aquele segmento enquanto empresa. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima. É isso, estou feliz aí de estar inserido agora nesse meio. No digital já estava, né? Mas agora no meio, digamos que de Comunicação, né? comunicação, criação de conteúdo, que em meio de tantas informações que a gente tem na internet, né? Talvez trazer algo ali que seja relevante, que possa mudar alguma coisinha. Mesmo que seja micro, em uma pessoa, já estou Exato. feliz.
Exato. né? Então, realmente, os papos vão ser aqui nessa pegada. Vamos falar com as dores dos empresários em geral, porque a gente também vivencia na pele. Sim. Nós somos empresários, somos contadores, mas mais do que isso, empresários contábeis. E a gente também tem problemas, assim como diversas empresas têm, e buscando solução sempre. Então, essa troca de ideia vai ser legal para a gente buscar saídas. Perfeito, meu amigo. Valeu? Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.